Boa tarde aos irmãos queridos, amigos, os internautas, e desejo a você um transpassar de sábado para uma nova semana, também cheio, transbordante da graça de um Deus vivo, que está aqui presente para nos servir, com o seu saber infindo, eterno, cheio de amor. Nos ama tanto, 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 que quer nos prestigiar com a saúde, com o bem-estar. Mas o objetivo nosso aqui é nos ajudar a ter um cérebro melhor, uma mente transformada e uma vida com destino eterno. Tudo começa na mente. Aquilo que você é, né? Aquilo que você pensa é o que você é na mente. Então nós vamos trabalhar isso, porque o objetivo é que você tenha uma nova mente. O objetivo, a proposta que eu tenho para você é que você venha se relacionar com Deus como nunca antes. Você vai, no mínimo, se apaixonar muito mais por Jesus. Você vai sentir a proximidade dele como nunca. Porque o canal que ele decidiu se comunicar conosco é a mente. Lobo frontal. Testemunhos Seletos 269. Onde ele sempre se comunica conosco. Então, que coisa fantástica. Se você trabalha em qualquer área da sua vida, e nas horas que você precisa decidir algo importante, você está captando tudo que vem de Deus. Uma palavra pode mudar uma história, uma forma de chegar a alguém, de ajudar alguém. Nós não sabemos falar, irmãos. Nós temos uma grave dificuldade nisso, porque nosso cérebro está desconectado. Ele está com um monte de elementos aqui que tem que ser removidos, que provocam o obscurecimento da mente. E é o que nós vamos fazer. Chama-se Nutrigenoma. Vamos começar com reorganizar nossos genes, tá? Uma nutrição cerebral, diferente de tudo que você já viu. Você vai se perceber uma nova criatura. Vai ser, além de você começar a se curar, seja o que for que você tem. Eu não vi até hoje limite para o Deus que eu conheci. Ele só quer que eu faça a minha parte. E são coisas muito simples. Por não ser médico, né, eu louvo a Deus pelos nossos médicos. São pessoas que se dedicaram tanto, tanto, né, para entrar numa universidade é difícil. Às vezes anos, alguns 5 anos estudando para entrar numa universidade. Vão fazer 10 anos, né? 6 de faculdade, 2 de residência, 2 de especialização. Depois vão começar a clinicar. Eu acredito que eles querem ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Mas o nosso plano aqui não é só a medicina, e tão menos a convencional, é a pós-genômica. Por quê? Porque ela é a única em que Deus é considerado como parte importante e decisiva. Então é nesse aspecto que a gente vai ficar nessa ala da medicina que trata dos genes, tá? A revista Newsweek é uma revista bacana, não é? Uma revista de circulação internacional.
ela fez uma matéria algum tempo atrás, pouco tempo, como morrer jovem o mais tarde possível. Aí, nos pontos que ela abordou para que isso se suceda a você, ela disse: primeiro, nascer mulher. Então a mulher já sai com vantagem, né? Nascer mulher. Segundo, estou falando na revista Newsweek, ser adventista do sétimo dia. Amém? Não é bacana a gente ver um elogio desse de uma revista secular? Tá? E lembra que eu te falei dos 5 pontos mais longevos, que eu conheci a maioria? Tá? Nós temos Nicoya na Costa Rica, Icária na Grécia, temos Okinawa no Japão, temos Sardenha na Itália e Loma Linda na América, lá na Califórnia, onde eu morei um pedacinho da minha vida para estudar também. E esses 5 pontos, toda a comunidade que chama atenção, os organismos que investigam longevidade, glória a Deus, são adventistas do sétimo dia. Bom, primeiro, mulher. Segundo, adventista do sétimo dia. Terceiro, não tomar refrigerantes. Ok? Olha, eu tenho um jornal, se alguém quiser ver com seus próprios olhos, tá? Esses refrigerantes comumente conhecidos, estou só justificando o porquê, né? Um exemplo. Aquele que é um líquido preto, que eu não gosto nem de dizer o nome, que lá na Califórnia tem uma observação no rótulo, por lei. Principalmente os piores. Eu falei para você aqui que da OMS, a lista número 1 é o refrigerante diet, o 0. Segundo é o comum. Então o diet pior, porque para ele ficar doce tem que ter 18 substâncias químicas a mais, tá? Agora, dentro da embalagem, por causa do ácido ascórbico e do benzoato de sódio, forma-se benzeno. Benzoato com ácido ascórbico, benzeno. E o benzeno, a própria OMS, ela apresenta ele como um elemento altamente carcinogênico para o consumo do homem. Nunca deveríamos consumir benzeno. E essa formação é dado dentro da embalagem, seja lata, seja vidro, principalmente nos diets, no 0. Tá? Segundo, nós temos outro problema lá que se forma lá dentro, tá? Temos o sulfito amônio caramelo 4. Ele vai formar 4-metilmesadol, que nada mais, nada menos, causador de leucemia e linfoma. Nunca se viu um índice tão elevado, tá? De leucemia. Não há mais como eu conseguir atender, porque eu visito muita gente que os pais me pedem, né? Dentro da minha agenda tão apertada. Às vezes eu vou visitar pessoas 1 da manhã, 2 da manhã, é o que sobra, eu vou. E muita criança para visitar. E se tem coisa que machuca o meu coração é ver uma criança com leucemia, uma criança com câncer. Então faço um apelo para você: cuida dos teus filhinhos. Se você ama os teus filhinhos, sabe, se você ama mesmo, você não vai mais dar refrigerante para eles. Eu falei para você que você não pode tirar nada de súbito deles, lembra? Os pequeninos, né? Tirar com amor. Mas o refrigerante você vai ter que amar mais, vai ter que orar mais, vai ter que explicar mais. Tá? Porque é um veneno. E além do que? O benzeno, que é o carcinogênico, o 4-mei, né, conhecido como 4-mesadol, e tem o excesso de sais, né? Que é o cloreto de sódio. Uma quantidade excessiva que vai dar pressão arterial elevada para todo mundo que tomar isso, tá? Sem dizer a quantidade de açúcar que tem lá no comum, né? Então é um péssimo negócio.
E a cafeína que eu expliquei aqui. Todos, quase todos, 90 e poucos por cento, 95% tem cafeína. E a cafeína, ela não ajuda você a ter mais energia. Nunca. Isso eu falei aqui, ignorância justifica o saber. A cafeína é termogênica. Ela simplesmente vai superexcitar a tua rede neuronal, a gastar a energia que você tem reservada para um momento mais necessário na tua vida, energia vital. Então você vai gastar antes. Você vai, um copinho de cafeína, seja de café, seja desses refrigerantes, você vai ficar com a sua capacidade cerebral 40% negativada. 40%. Tá? Por cerca de umas 5 a 6 horas. Você vai fazer as coisas um pouco mais rápido que quem não tomou. Mas vai errar 10 vezes mais, segundo todas as pesquisas feitas pelos organismos de pesquisa. Como a própria OMS, num canal especial dela. Então é um péssimo negócio. Bom, então não tomar o refrigerante é uma opção, tá? Eu só estou fazendo abertura, tá? Não chamei você aqui para de novo falar de refrigerante, mas vale a pena lembrar. Não dê para o seu filho, não dê para o seu esposo, tá? Recusa comprar para ele e fala, bom, por amor eu não compro, né? O quarto, praticar alguma atividade física diária, tá? Para você viver, né, com qualidade de vida. Então, morrer jovem o mais velho possível. Escolha a sua atividade. Para entrar em efeito aeróbico, eu proponho 40 minutos. Se você não faz nenhuma, começa com 20. Tá? Já está um começo legal. Depois 40. Escolha a atividade mais gostosa para você, mais prazerosa. Tá? Eu amo caminhar e nadar. Né? Então, de acordo com o lugar que eu estou, eu vou tentar fazer o que tiver mais acessível. Mas a caminhada, quanto custa? Você caminhar 40 minutos. Você vai tomar um sol. Né? Eu gosto de lugares arborizados, né? Longe de avenidas. Eu moro num lugar muito gostoso, apesar de estar dentro de São Paulo. Um dia que você for lá, você vai me conhecer. Então, quem entra no lugar que eu estou ali escondido, não acredita que está em São Paulo. E eu te mostro a Avenida Paulista da minha casa, né? Do outro lado da represa, do Lago do Guarapiranga. Então ali tem um lugar legal para caminhar. Então ache um lugar arborizado, um parque, né? E faça isso. 40 minutos, efeito aeróbico. Dá uma aceleradinha, não precisa correr não. Para dar aquela suadazinha e depois você vai tomar um banho e tal. Então, e o quinto, ser vegetariano. É a quinta proposta dos que vão viver mais. Bom, para a gente considerar, eu quero entrar em alguns temas com você. Depois a gente vai ver um PowerPoint só comparativo, tá? Para a gente poder avaliar o que nós vamos fazer com essas informações. São informações para a gente decidir. Eu queria fazer um trato com você, para ajudar você. Isso faz parte de uma didática que nos ajudará nas nossas decisões, tá? Você vai capacitar a tua mente para ter mais energia para tomar decisões mais sábias. Existe um texto na Bíblia, que é de 78:41 do livro de Êxodo, de Salmo, que lá nos diz que tentaram a Deus, duvidaram de Deus, voltaram atrás, duvidando do Santo de Israel. Tentaram a Deus, voltaram atrás, duvidando do Santo de Israel. Então, o que queria dizer a expressão desse salmo? É quando o povo saiu, né, do Egito. Se vocês lembram a história do Êxodo, toda hora eles queriam voltar para trás. Reclamavam do quê? Que não tinha comida. Eles não queriam maná. O maná era o pão que vinha de Deus. O maná tinha todos os nutrientes que eles precisavam. Deus só queria elevar o caráter deles. Mas eles não queriam. Então,
o que representa voltar para o Egito? Representa voltar. O Egito representa o mundo, né? Então, será que o anjo mau faria isso só para o povo hebreu e para nós? Não, vai deixar a gente numa boa aí para a nova terra que manda leite e mel, sem machucar a gente? O que ele está fazendo? Ele está cirandando pelo mundo, como eu falei de manhã. Tá? Nós estamos na mira dele, eu e você. Então nós temos que tomar decisões firmes e valiosas aqui, porque são decisões que vão mudar a vida de muitas pessoas, começando com a nossa. O lucro já sai na tua. E a tua mente, uma mente bem potencializada, você vai conseguir entender melhor o que é a salvação e compartilhá-la. E muito mais gente vai estar no céu por causa da tua vida. Amém? Esse é o objetivo da gente estar aqui. Pôr mais gente no céu. Que você seja culpado de encher o céu de pessoas através de uma mente que entenda o plano original de Deus. Então, para a gente não voltar para trás, não voltar para o Egito, porque nós vamos agora prosseguir, nós vamos seguir ascendentemente. Nós estamos numa ascendência juntos. Então nós vamos derrubar a ponte. Vamos imaginar que tem uma ponte imaginária que nos leva de volta para o Egito. Então nós vamos dinamitá-la. Vamos juntar dinamite, apertar o gatilho e bum, acabou. Porque na hora que você de repente dá uma voltadinha, um desejo de voltar, você vai reparar, puxa, eu derrubei a ponte. Vamos detonar a ponte. Para detonar a ponte, eu proponho que quando eu falar para você a ponte, você vai dizer caiu. Vai ser um jargão, tá? Quando der vontade de você tomar algum líquido preto aí na rua, né? Ou um outro, um cor de laranja, um cor de uva, né? Ou um cor de xixi, então você vai falar, né? A ponte caiu, entendeu? Eu derrubei a ponte. Vamos fazer um teste? A ponte caiu. Não está muito bom não. Tem gente que não quer derrubar a ponte, hein? Tem gente que só veio ouvir aqui, eu acho, tá? Só ouvir não é um conselho de Deus, né? Porque ele falou, né? Seja cumpridores do que a gente ouve dele, e não somente ouvintes esquecidos, enganando a vós mesmos com falsos discursos. 1:22 de Tiago. Então, eu inclusive vou pegar você em algum momento que você não está esperando para testar você, para ver se você está ligado. Se você não estiver ligado, você me deixa aqui preocupado, tá? Porque não é brincadeira. Pode parecer, mas não é. Isso sabe que tem lugares que eu passei já fazem 8 anos, irmãos. Os jovens, as crianças me lembram que é aquele homem da ponte que caiu, né? Então eles não esquecem mais. Bacana, tá? Mas se a criança ela memoriza isso, para nós vai ser um sinal de alerta. A luzinha amarela, a ponte caiu, não quero mais isso, tá bom? A ponte? Esse lado não tá bom. Ô Jean, você vai me ajudar aí. Ô Lorena, tá? Marcos, eu preciso de ajuda nesse lado aqui. Senão eu vou ficar desmotivado aqui. Esse lado não está correspondendo. Vocês estão melhores, hein? Tá? Só aquele lado. A ponte? Parabéns, vocês viram? Que bacana. Agora está me animando mais. Então, fique atento. Porque pode ser que eu vá fazer essa pergunta para ver se caiu mesmo. Se não caiu, eu vou ter que voltar atrás. Tá? Para a gente chegar num consenso aqui. Bom. Agora você até me fez esquecer o que eu ia falar, tá vendo? A ponte caiu. Lembrei. Nós vamos deixar agora Jesus repontuar alguns pontos fundamentais da nossa mente, para que essa ponte realmente seja bem aqui distante de nós. A Universidade de San Diego, lá na Califórnia, estive lá algumas vezes. Em agosto de 2009, ela relatou na revista Nature, revista de saúde maravilhosa, acho que é a melhor do mundo. Ela, depois vem a Science, tem outras mais,
que foi descoberto no nossos genes, dentro da medicina genômica, que nós possuímos de 500 a 1000 genes reparadores. Eles estão na sua célula só para reparar a célula que você tem. Acho que vocês têm o conceito da célula, vocês têm, né? Então, lembrando que são 46 cromossomos, né? São 23 do pai, 23 da mãe, né? Um de cada lado representa sexo, XX, YY. Os 22 tem uma outra cadeia, a cadeia em que está à disposição de quem é você. São autossômicos. Nesses 22, então, cada um tem um objetivo, né? Quando um não funciona bem, que é o maior de todos, quando você desenrola o novelinho dele, ele, ao mau funcionamento, leva a Alzheimer, né? E olha, irmãos, é tão simples evitar o Alzheimer. Tão simples. Nós já falamos aqui na terça. E vamos só repontuar. Então, quando o 7 não funciona bem, né, você vai ter obesidade, 22 leucemia, 17 o câncer. Então, assim por diante. Esses cromossomos, numa célula sua, num núcleo, tem os 46. Nesse núcleo ainda você vai ter cerca de 27 mil genes. Esses genes, então, apresenta o seu histórico. Se você é alto, baixo, moreno, escuro, tá? Olhos claros, escuros. Inclusive lá apresenta se você é professor, se você é um advogado, se você é engenheiro, se você é médico, tá? Se você é pastor, tá tudo lá. E fantástico que os experimentos da neurociência apresentou que todos programados para serem vencedores, tá? Agora, por que a maioria não ganha? Ela perde, porque elas não perseveram. Não perseveram. Você nunca perde uma batalha quando você cai ou quando é derrotado. Você só vai perder se você não quiser se levantar mais. Então levanta. Levanta. Porque para ficar caído é a ponte, lembra? Você em pé. Então, nessa cadeia que tem os genes em cada célula, esses 500 a 1000, de acordo com a graduação delas. E você tem que aprender como disparar o seu gene separador. Porque Deus já colocou a cura em nós. Só que se eu ficar insistindo em ficar fazendo as coisas erradas, esses genes eles não vão agir. Se você tem dor de cabeça, como eu tive 29 anos, que era enxaqueca, que de vez em quando me internava só para ficar umas horas tomar aquele coquetel na veia, Buscopan e glicose, né? E ainda saía com a cabeça meio às 11, depois de ter tomado 7 comprimidos de uma droga aí, que é uma droga de primeira linha, para fazer mal para você, que nunca me curou. Eu tomei 29 anos isso. Analgésico, 29 anos. Então, eu não permitia que os meus genes pudessem agir na região neuronal. Nós temos no quarto lobo, que é o lobo temporal, que está no meio de todos, a formação química do GABA. E o GABA é um supressor da dor, que atinge em todos os nociceptênios, né? Que são os seus terminais nervosos do seu organismo inteiro. Quando você não toma um medicamento para dor, a droga para dor, e aprende uma outra técnica que você está aprendendo aqui, que você vai entender, tá? Você está avisando o seu corpo que você quer que ele faça uma reorganização do que está errado. Por que dá dor de cabeça? A pessoa dormiu mal, comeu mal, bebeu mal, ficou estressado. Então, aí você corrige o que você fez errado. Comeu mal, não come mais mal. Dormiu pouco, vai dormir mais, né?
E aquela dor, ela vai passar. Você reconheceu, puxa, por exemplo, não devia ter me estressado tanto naquela questão. Senhor, me perdoa. Louvado seja o teu nome. Irmãos, pronto, falei a mágica, entre aspas. Quando você agradece a Deus, louvando o seu nome, você está disparando o GABA, que é o L-GABA, ácido aminobutírico, que vai percorrer o seu sangue e vai no ponto da dor e começa a aliviar você. Mas para ajudar, para fazer, aproveitar já, eliminar as toxinas que ele vai fazer, então era legal um chá. Estou dando aqui um exemplo só, tá? Um chá de camomila, erva cidreira, é o que eu tomo todo dia. Eu não tenho dor há 13 anos, tinha todo dia, né? Então agradecer é começar a ser curado. Agradece pela dor, agradece, porque a dor é para mostrar que você fez algo errado, não faça mais. Bom, vamos combinar alguma coisa aqui juntos hoje? Como eu só quero gente curada aqui, você vai, no período da manhã, 20 gratidões a Deus, todas as manhãs, conta se pelo menos 20 você atingiu, acha 20 motivos, tá bom? 20, à tarde, mais 20, à noite, mais 20, para começar. Se quiser ir mais, melhor para você, tá? Então, agradecer, dispara, começa uma cura fantástica. Agora, Deus me permitiu também passar um tempo no Egito, eu tive em Alexandria, na maior biblioteca do mundo. Alexandria é o único lugar bonito que eu acho do Egito. Era a antiga capital, né? Fica na beirada do mar Mediterrâneo. Como eu gosto de lá. Aquela sensação de um saber histórico tão grande para a gente estudar. Quem gosta de estudar vê tanto livro, né? E eu fui lá para estudar. Li bastante lá. E queria entender porque aquelas múmias, porque fizeram autópsias de múmia e lançaram até em revistas, né, da área de ciências, o que mais matava os egípcios. Eram doenças que eu descobri, irmãos, daquela época, doenças que talvez você nunca ouviu falar. Os egípcios, eles tinham uma faixa etária média de 30 a 33 anos, olha só, morriam cedo, tá? Agora, o que matava? Alguém aqui chegou a fazer essa pesquisa e sabe que tipo de doenças daquele tempo que matava os egípcios? Alguém sabe? Ninguém teve curiosidade para saber? Então, eu quero ler um texto bíblico só, um texto, para a gente correr na palestra, tá? Isso é importantíssimo para a nossa cura e para a nossa mente expandir. Então, está em Êxodo 15, abre Êxodo 15, eu vou ler só esse texto, a minha Bíblia está aqui, e nós vamos discorrer juntos na prossecução. Êxodo 15, 26. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e os guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, como pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Que promessa! Mas a promessa é condicional. A promessa está clara. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor e seguir os seus mandamentos, seus estatutos,
suas leis. Nenhuma, a promessa de Deus, Jeová Rofeca, o Senhor que te sara, nenhuma porei sobre ti. Agora, que doenças que os egípcios tinham? São nomes que vocês que nunca ouviu falar na vida, mas eu sei quais são, porque lá eu tirei dos compêndios de Alexandria também. Já ouviu falar numa doença chamada diabetes mellitus tipo 2? Já ouviu falar em obesidade mórbida? Já ouviu falar em câncer, leucemia, linfoma de Hodgkin? Já ouviu falar de acidente vasocerebral? Já ouviu falar de pneumonia? Já ouviu falar em restenose, estenose e etc. Eram essas doenças. Deus falou que essas doenças não iriam estar sobre o povo de Deus. Por que está? Olha, não esquece a revista da oração. Pode baixar naquele... Se puder colocar aqui o endereço do site que dá para baixar, legal. Como vocês colocaram de manhã. O povo, irmãos, a igreja, os pedidos que eu pego no Brasil, a grande maioria são essas enfermidades. Por quê? Não estão atentos à voz do Senhor. Não estão. Por que aconteceu essa semana? Para a gente se ater, para a gente entender melhor qual é o plano de Deus. Porque a placa é: sorria, você está sendo curado. Amém? Deus está nos curando. Está nos curando primeiro na mente, uma outra mente. Eu nunca consegui, entender de eternidade quando eu vivia meu estilo de vida passado. Olha o texto que tem aqui tirado para uma publicação para os jovens, The Young Instructor, 9 de julho de 1903. Os corretos hábitos físicos promovem a superioridade mental, a capacidade intelectual, a vitalidade orgânica, a longevidade depende de leis imutáveis. O Deus da natureza não intervirá para proteger os homens das consequências de transgredir as exigências da natureza? E aquele que se esforça pelo domínio de ser temperante em todas as coisas, a clareza mental de Daniel, a sua firmeza de propósito, a capacidade de adquirir conhecimento e resistir à tentação, eram em alto grau devidos à simplicidade de seu regime alimentar, aliada à sua vida de oração. Ok, para a gente pensar no banco. Mas novamente, muitas coisas vão estar envolvidas nisso aqui. Porque a promessa de Deus está para confirmar o que quando eu falei para você dizer obrigado. Salmo 103, verso 1 a 3. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então agradece, porque quando você agradece, está sendo curado. Agora vamos, isso é premissa, isso é imbatível, inegociável. Gratidão a Deus, tá? Aqui, o homem mais gordo do mundo. O que você acha? Não é legal, né? Ele não anda mais, não consegue mais sair do leito, banho no leito, né? Então ele ganha um trocado para deixar tirar foto dele. Acho que não é bacana isso. Pode tirar um pouquinho, mostra a mulher toda, olha lá. É real isso aqui. Nasceram normais, como qualquer criança nasce,
mas alguma coisa aconteceu no caminho. Pode tirar, deixa sem imagem por enquanto, para não ficar assim impressionando a gente. Obrigado por enquanto. Vamos lá. O que acarretou isso aqui? Se você entender o princípio, nós vamos matar 2 a 3 patologias agora juntos, tá? Com o índice para cura. Tudo que você come vai se transformar em glicose, a grosso modo. Na verdade tem uma cadeia, né? Glicose, aminoácidos, ácidos graxos, glucagon, insulina e eicosanoides, que são os hormônios do século XXI. Mas fica na glicose para você entender melhor. Então comeu alguma coisa, virou glicose. Aquela glicose, ela vai entrar na sua corrente sanguínea para ir até a tua célula, para alimentar a tua célula, nutrir a tua célula, dar vigor à tua célula. Aí ela chega lá. Só que a glicose, ela não tem, imagine um bonequinho sem braço. E as células são fechadinhas, tem uma portinha. Então tem que bater, tem que avisar, olha, eu sou a glicose, eu estou aqui fora, pode abrir. Só que a glicose não sabe fazer isso. Ela precisa de uma ajuda. Então quando você vai comer qualquer coisa que seja, então Deus já preparou no seu sistema homeostático para que você produza insulina, porque a insulina lá no seu pâncreas, as ilhotas de Langerhans, vão fazer com que ela circule junto, chegue junto na célula. A insulina é a glicose. A insulina é um bonequinho que tem os bracinhos. Então ela vai bater na porta ou tocar a campainha para que aquela glicose, aquela gotícula entre na célula. Então ela bate. Então imagine a insulina, um bonequinho batendo na porta da célula, né? Bate, não abre a porta. Toca a campainha, né? Não abre, a porta não abriu. A insulina não foi eficaz. A glicose não sabe o que fazer. Então a nossa homeostasia vai recolher aquela glicose e vai circular para ser alojada num lugar de reserva, normalmente no abdômen, tá? Quando tiver bastante, vai para outra região. Mas por que não abriu? Não abriu porque aquela célula, ela resolveu trancar por dentro, para que não tivesse chance de entrar nenhuma gotícula mais. Para que ela fechasse a porta de uma forma enérgica, ela produziu lá dentro a resistina. A gotícula entra na célula, se ela pudesse ter entrado, ela ia ser queimada lá dentro, na mitocôndria, onde ela ia virar energia vital para você. Mas a resistina não deixou ela entrar, que era uma forma de proteger a tua célula. Por que ela precisou fazer isto? Porque estava cheio de glicose lá dentro, sem uso. Se entrasse mais uma gotícula, a célula ia morrer. Então, como você tem um instinto de autopreservação, a sua célula tem essa memória genética, então ela não vai abrir a porta. Então você começa a comer. E você produz insulina. Pâncreas, você já vai estar na hora, já está indo para o restaurante, ou está indo para a sua, começando a querer ir para a sala, a ordem do cérebro produz insulina, ele vai comer já, né? Começa a insulina, sucos gástricos, tal, para planejar toda a sua digestão. Então, o problema que nós temos importante para a gente pensar é que quase todas as doenças que a gente tem é devido à nossa fragilidade, a recepção da insulina, causando-se muitas vezes hiperinsulinismo no sangue. As portinhas não abrem, a insulina se esparrama pelo seu organismo sem sentido, porque não está operando o objetivo pelo qual o pâncreas produziu. Então, o hiperinsulinismo vai ser uma das causas de um monte de enfermidades que você vai ter, como
por exemplo, vamos pegar os exemplos mais simples que eu puder aqui encontrar para você. Excesso de insulina. O corpo não consegue metabolizar aquilo. Aquilo vai disfuncionalizar algumas células que não estão preparadas para lidar com esse excesso de insulina no teu sangue. Através do pico glicêmico, tá? O que provoca isto? Alimentos, vamos pegar um exemplo, o arroz branco. O arroz branco, você tem uma tabelinha de calorias, tá? De 0 a 30, 29, 30, de um pico glicêmico, legal, caloria legal, de 30 a 60 é mediano, de 61 a 100 é alto, pico glicêmico, tá? Então, o arroz branco tem 57, quase perto do ruim, né? Do alto. Então, quando ele entra no seu organismo, ele vai exigir uma vasta produção de insulina, porque ele vai entrar direto no sangue, tá? Assim também com alimentos refinados, aumenta rápido o seu pico glicêmico. Agora, o arroz integral, por exemplo, olha a diferença, ele é 20 o pico glicêmico dele. Um é 57, outro é 20. Então, o arroz integral é incomparavelmente melhor, por causa da fibra. A fibra vai ajudar com que seja um nutriente. O arroz branco não é nutriente. O arroz branco é um alimento morto. Você pode plantar o arroz branco, ele não vai nascer nunca, porque ele não tem mais o germe. Tá morto. É só amido. Aquele branquinho é amido, açúcar. O açúcar, ele é gostoso? É. Mas a fibra, foi dado gostoso para que você comesse a fibra. De 57, quase um terço, né? E sem dizer que uma coisa é você se alimentar, outra coisa é você se nutrir. O arroz branco, ele não tem nutrientes, só amido, eu repito. E o arroz integral, ele tem 87 nutrientes. É um exemplo de um tipo de alimento. 87 para nenhum. Então, 87 são vitaminas, sais minerais, aminoácidos, né? Ácidos graxos, para um que não tem nenhum. Então, o arroz integral, ele é curativo. Está curando você. O outro está tornando seu pico glicêmico lá em cima. Outro exemplo é a batata inglesa. Tá? 87 o pico glicêmico dela. A batata doce, 51. 54, melhor. 51 é o inhame. Então eu vou trocar. Estou dando um exemplo. Eu estou falando, irmãos, eu não estou falando de um alimento necessariamente. Eu estou dando um exemplo. Eu estou falando como você reverter uma obesidade, uma síndrome metabólica. E você tem alguns que vão precisar, que querem emagrecer. Então, se você entender o mecanismo, você vai falar: puxa, agora eu estou consciente. Eu estou te explicando para expandir teu cérebro. Na expansão, quando você entender o porquê daquilo, você vai querer fazer com mais ênfase. Aí você vai entender melhor por que você está detonando a ponte. Então, o alimento morto é a pior coisa que existe para nós. Aquilo que não gera mais vida, porque está... Por que a indústria faz isso? Sabe por quê? Olha que coisa interessante. É para estocar. Não se consegue estocar o arroz integral, por exemplo. Porque os carunchinhos, depois de 30, 60 dias, vai lá comer ele. Aquele bichinho que está no arroz, vocês conhecem carunchinho aqui? Tá? Ele é mais inteligente que nós. Ele só come o integral, ele não come o branco. O branco ele não vai comer. Porque se ele comer o branco, ele morre. Então, o bichinho é mais inteligente. Então, você vai pensar. Mesma coisa com o pão branco.
78 pico glicêmico. O pão integral está na faixa dos 25. Percebe? Então você está comendo algo que vai te gerar nutrientes, em detrimento de algo que vai te gerar caloria vazia. Carboidrato simples, pior alimento que existe. Carboidrato simples. Bom, por que aquelas gotículas estavam na célula? Toda, quase explodindo. Porque essa pessoa não gasta caloria. Não pratica nenhuma atividade física. Não caminha, não pedala, não corre, não faz exercício. Está lá. Então é impossível uma cura, uma reversão de diabetes mellitus tipo 2 sem um exercício. Lá em São Paulo, para a glória de Deus, nós estamos tendo curas de diabetes tipo 1, aplicando os mesmos princípios com algumas ênfases especiais. Temos uma irmã querida, não vou dizer o nome por uma questão só de ética, que fazem cerca de 43 dias que ela não toma insulina, e ela está super bem, seguindo o plano que você está ouvindo hoje aqui, que eu vou te apresentar até o fim. Então, eu estou falando de cura. Diabetes e obesidade, as duas são síndromes metabólicas, e a obesidade são irmãs gêmeas. Você tem que então, o médico convencional, com todo respeito, amor e carinho, manda o diabético comer em quantas horas? 3 em 3. Isso não é bom. Isso é péssimo. Vai sobrecarregar a maquinaria digestiva. A energia vital vai ser consumida. Não vai ter energia vital para recuperação. Para o corpo poder ler que ele pode se reparar. Então a proposta é 3 vezes ao dia. De 5 em 5 horas, pelo menos de intervalo. 3 vezes. Alimentação integral. De exercício sistemático, agradecendo todo o tempo. Uma pessoa numa clínica, eu fiz algumas palestras em clínicas também, e ela falava: não, Fernando, eu não acredito que eu vou emagrecer comendo tudo isso aqui no café da manhã. Eu falei: você pode comer, isso que está aqui na mesa você pode comer. Não acredito, era uma empresária, estava um pouco obesa, estressadíssima, devido ao trabalho dela, viajando aí pelo mundo, o casamento não estava muito bem, estresse, comendo, tudo que desejava comer. Então, caminhando de manhã, fazendo 3 momentos de meditação por dia, no formato de um culto, se vocês preferirem chamar assim, explicando sobre a arte de agradecer, a arte de reconhecer a Deus. Então ela, irmãos, em 1 semana e meia, ela perdeu 8 quilos comendo de tudo que é bom, tudo, 8 quilos. Ela estava toda feliz da vida. Ela falou: porque o corpo não foi feito para passar fome, irmãos. Regime que te leva a passar fome não é o plano de Deus. Se você está passando fome é porque você está desnutrido. Sabe que aquele... Duda, põe de novo para mim. Qualquer um daqueles 2 lá. Essa cena que você está vendo aqui, essa obesidade mórbida, sabe como eu posso traduzir isso? Fome. Chama-se fome. Ele chegou nisso por causa de fome. Ele não comia nutrientes, ele comia uma comida, alimento, carboidrato simples, não nutriente. E quando você come o arroz branco, 2 horas depois você tem fome. Você come um pãozinho francês, você vai ter fome depois de 2 horas. Mas quando você come um pão integral, um arroz integral, você passa 5 horas, você tem fome. E vários aqui já sabem disso. Quantos aqui se alimentam de integral e conseguem tranquilamente passar 5 horas sem ingerir nada? Olha quanta gente. Então você que está do lado, vê que isso é verdade. Isso é real. Então, o diabético,
O alimento integral vai entrar, vai ser graduado na absorção de nutrientes ao longo dessas 5 horas, tá? Vai manter o pico glicêmico dele, vai abaixar o nível de açúcar no sangue, ele vai parar de fazer xixi, porque está tentando eliminar o açúcar, e ele vai, porque se ele continua nesse ritmo comum, xixi toda hora, água toda hora, está com sede, é o corpo tentando, né, aquele sistema homeostático, libertar-se do excesso de açúcar, né? Então, aí o corpo tem que produzir cetonas, porque aquele açúcar vai virar gordura, e se não produzir as cetonas, você vai ter uma esteatose hepática, então vai lá acetona no sangue, a cetona é ácida, e muitos diabéticos, irmão, aquela revista famosa, Diabetes Care, patrocinada pelo Dr. Simeon Lum, da Universidade de Harvard, a maior do mundo, e doutor também em saúde pública na Universidade de San Diego. Ele fala, né, que isso vai acabar mais cedo ou mais tarde, causar aquele CAD, né, cetoacidose diabética, que vai levar em coma, um coma diabético. E os efeitos é que vai ficar comprando medicamento para dor, né, analgésico, porque vai ter inflamações nas juntas, né, todas as juntas, porque tudo é efeito colateral. Então você mudou aqui, você vai alimentar-se de nutrientes, reverte a obesidade, reverte diabetes, reverte pico glicêmico, e você começa a estabilizar. Então, diabetes não precisa ter mais, tá? Uma coisa é o arroz integral, que eu dei como exemplo, alimento. O branco é uma caloria vazia, nunca vai fazer bem para você, tá? Agora nós temos um problema, né? Muitos aqui podem falar, mas eu não gosto. Eu também não gostava, eu gostava do branco. Então, se você quer gostar daquilo que é bom, tá? Põe na sua frente, é bom, põe na frente. Aí você fecha os olhos e fala: Senhor, eu não gosto disso, eu quero gostar, eu sei que isso aqui faz bem para mim. Então, em nome de Jesus, eu quero gostar disso. Assim foi comigo. Abri os olhos, comecei a comer, nossa, estava tão gostoso. Eu não suportava antes, né? Tudo que eu não gostava, eu pedi para Deus, autorizei Ele me ajudar a gostar, tá? Agora, nossas crianças, irmãos, parece que é mais difícil, né? Uma criança, o que ela preferiria? Tá? Um pedaço de pizza ou uma maçã? O que você acha? Pode falar. Tá? Um cachorro quente ou uma banana? Um hambúrguer ou uma beterraba? Então nós vamos precisar quebrar isso aí com amor e carinho. Com eles tem que ser com muito amor e muito carinho, e explicando para eles a linguagem que eles vão poder entender. Isso não faz bem para eles. Ah, papai, mas eu comi até hoje. Não faz bem, tá? Porque, olha, irmãos, nós temos um centro de controle de enfermidades na América, é o maior do mundo, CCA, Centro de Controle de Enfermidades. Os dados que eu estava lendo lá, de 2012, porque não publicaram outro, não sei porquê. Você sabe que a América, quanto que ela gastou em saúde nesses últimos anos? No ano 2000, foi 1 trilhão e 400 bilhões de dólares só em saúde, no ano 2000. Quanto que é esse dinheiro? Significa, para você entender quanto é, tudo que o Brasil e o México produziram naquele ano de produto interno bruto, a riqueza do país, o PIB, tudo, toda a riqueza Brasil e México, os dois países maiores da América Latina e do Sul, na pasta de saúde da América. No ano de 2012, 2 trilhões e 700, irmãos. No ano passado, estão tentando, aqueles problemas virtuais de contas, né, que não fecham as contas, a informação nos bastidores aqui, gastaram 4 trilhões de dólares com saúde. Os números lá são assustadores. 1 de cada 5, 60 milhões de norte-americanos, problemas cardiopáticos. 18 milhões de diabéticos.
5 milhões de assintomáticos. Tem diabetes, não sabe o que tem ainda. 1.600.000 de ataques cardíacos por ano. Um a cada 24 segundos. Uma morte a cada 45 segundos. Um diagnóstico de câncer a cada 35 segundos. Uma morte de câncer a cada 55 segundos. Das mulheres que contraem câncer, câncer de mama, que você vai aprender hoje aqui a se livrar disso. E 1/3 não termina o 3º ano de tratamento. E as que terminam ficam mutiladas, uma grande parte. Dos homens, câncer de próstata, nós vamos reverter isso também, com a metilação gênica. E 750.000 AVCs ano, 450.000 mortes, 250.000 inválidos por resto da vida. 1 em cada 5, 60 milhões de obesos, 8 em cada 10 acima do peso, 1 em cada 3, 93 milhões de norte-americanos com pressão arterial elevada. A pesquisa apresenta que os jovens de 20 anos para cá, tá? 2002 até 2012, se eles não mudarem o seu estilo de vida, fatalmente, todos os estudos assinados por cientistas das mais afamadas universidades, eles dizem que esses jovens, antes dos 40, sofrerão danos irreparáveis. E as mamães com bebês de 10 anos para cá, tá? De 2002, né? 2012, se as mamães não mudarem o estilo de vida dos filhinhos, esses seus filhinhos, antes que atinjam 40 anos, 90% serão diabéticos. O problema é que muitos estão vivendo na beirada de sepulturas. No mundo são 7.277 bilhões de habitantes. Eu já acho que eu falei aqui talvez, que 50% da população mundial não atingem 17 anos de idade. Antigamente as pessoas viviam quase 1000 anos, nos tempos primórdios da Bíblia. A morte, irmãos, depois do pecado, era rápida e indolor. Eles morriam dormindo, com alta idade, chamando apoptose das células. As células falam e acabou. Mas hoje é diferente. Hoje as pessoas vivem muito pouco, mas a morte é dolorosa e prolongada. Não é verdade? Então tem 2 grupos de pessoas no mundo. Uns estão morrendo porque não têm o que comer. Outros estão morrendo porque comem demais o que não deviam comer. É isso. É os dados da pesquisa. Então o que nós vamos fazer? Vamos mudar alguma coisa. Nós vamos fazer a nossa parte. Tá? Então, por esses dados, aquele jornal mais famoso de ciência do planeta, The English Journal of Medicine, de Massachusetts, lá também de Harvard, ele diz que pela primeira vez na história, de 2005 para cá, os nossos filhos morreram primeiro que os pais. E justamente na era da tecnologia. Antigamente a tecnologia, irmãos, até uns 20 anos atrás, ela aumentava a cada 200 anos, você dobrava o nível de conhecimento. Hoje, a cada ano você dobra o nível de conhecimento. Era para essa geração ser a mais feliz do mundo. Essa geração, um jovem de 8 anos, ele tem mais informação do que um César, irmãos, do que o imperador romano. Mas é a população mais doente do planeta. Mais doente. Carboidrato simples. Quando entrou na América, desmontou a América. A América em 1901 era o primeiro país mais saudável do mundo. Em 1920, o segundo país mais saudável do mundo. Em 1950, com o ingresso do açúcar, o refinado, que aí começou a ser, foi para terceiro, aí começaram a fazer os implementos, começou a ficar barato, a alta produção, porque só rico comia o açúcar refinado naqueles dias. Foi para 1970, caiu para 41, para 41º lugar, tá? De primeiro para 41º. Em 1980, 95º, quando entrou o fast food, anos 70, com aqueles milkshake da vida e outras, e hambúrguer, essas coisas mais. Tá? Então está aí. Bom,
Então aqui, irmãos, eu já descarto com você obesidade, descarto com você diabetes. É uma aplicação simples, tá? Eu proponho a desintoxicação. A desintoxicação, para quem quiser fazer, eu só vou dizer por alto aqui, mas eu vou deixar com talvez um próprio Minho, que está me ajudando nessa parte, tá? E a equipe dele, os sucos e os chás de ervas naturais por 40 dias, tá? Se você quiser fazer uma super desintoxicação orgânica, tá? Chama detox, tudo natural, maravilhoso, que você vai se sentir, tá? Agora, outra pessoa, você começa a rejuvenescer, e você só tem que testar o carboidrato natural, tá? De primeira, por 20 dias, 21 dias, você vai falar, puxa vida, Fernando Lucas tinha razão. Não sou eu não, é Deus que tem a razão. Eu só estou aqui reportando o que Deus nos mostrou. Põe para nós, Duda.